Vamos orar mais uma vez para compartilharmos a palavra do Senhor. Peça a Deus agora revelação, sabedoria. Pai, obrigado por esse tempo, obrigado, Deus, por essa oportunidade de ouvirmos a palavra do Senhor. Que o Senhor possa traduzir essas palavras naturais em verdades e realidades espirituais para a edificação daquele que ouve, em nome do Senhor Jesus. Amém. Eu não sei para você, mas o mês de dezembro é um mês de muita reflexão. Nós fazemos os nossos agradecimentos, colocamos os alvos para 2024. Então, costumamos fazer um balanço de como foi o ano. As coisas boas, as coisas não muito boas, né? O que deu certo, o que deu errado, os projetos que fracassaram e tal. Então, eu quero hoje ministrar para você aqui 4 decisões para um bom fim de ano. 4 coisas que ainda há tempo de você decidir. Por quê? Porque as decisões fazem parte da nossa vida. Nós precisamos decidir o que nós vamos crer, o que nós vamos esperar para o próximo ano, né? E coisas assim. Então, hoje tive o privilégio de ministrar lá na Vila Mariana também. Quero repetir a palavra aqui para você. Quantos estão abertos a ouvir? Amém. Aleluia. Eu não tenho sotaque português, ok? Eu sou brasileiro, nasci lá em Goiânia, mas se eu falar uma palavra assim diferente é porque eu estou acostumado a tentar imitá-los, né? Mas é isso. Primeira coisa que eu quero deixar aqui com você, é uma decisão muito importante que todos nós precisamos fazer, que é a decisão de consultar a Deus sobre tudo. Eu pergunto para você nessa noite, se nos últimos 5 anos da sua vida, todas as decisões que você tomou fossem baseadas na palavra ou com a resposta claramente de Deus, você estaria melhor ou pior hoje? Melhor, não é? Por quê? Porque consultar a Deus deveria ser a coisa mais normal de um crente. Quando nós estamos diante de um desafio, quando vamos resolver alguma coisa. A minha esposa chegou, aleluia. Essa é minha linda esposa, Lorena. Pode vir aqui à frente. Aleluia, fiquei até emocionado agora. Aquilo que eu falei era brincadeira, viu, não é? Aleluia. Então, a coisa mais normal da vida são pais guiando filhos. Se você pegar, né, infelizmente no Brasil, há muitas crianças que são órfãos de pais, não é? Pais e mães. Mas se você pegar uma criança que se desenvolve na rua, ela tem muito menores perspectivas de vida do que aquela que cresce junto com o pai e a mãe. Porque o pai e a mãe fazem um papel fundamental de ensinar, de procurar os melhores caminhos, a melhor decisão, a melhor direção. E Deus sabe isso. A Bíblia diz, aqui no Evangelho de João, capítulo 1, verso 12, diz: mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder, diga poder, poder de serem feitos filhos de Deus. Você é filho de Deus. Então a coisa mais normal da sua vida é ser guiado pelo seu pai. Quantos creem nisso? Mas olha o que ele continua dizendo no versículo, no verso 13. Está projetando aí? João 1, 13 agora. Os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas da vontade de Deus. De Deus. Você não é um projeto familiar de um casal apenas. Antes de um casal decidir ter aquele filho, Deus já quis ter você. E não somente isso, porque a Bíblia diz também lá em Salmo 139, coloque aí por favor, Salmo 139, verso 16, a palavra de Deus diz: os teus olhos me viram a substância ainda informe, e no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado. Essa palavra determinado no original pode ser substituída também por planejado. Deus não só quis fazer você, como Ele planejou uma vida de êxito.
uma vida de conquista, de avanço, de crescimento, de edificação, de maturidade. E Deus tem isso para você. Qual que é a coisa mais óbvia e sábia que um cristão poderia fazer hoje, sabendo disso? Perguntar a Deus: Deus, qual é o planejamento para mim hoje? O que o Senhor planejou para mim? Meu trabalho, sobre a minha vida profissional, sobre o meu casamento, a criação dos filhos, o lugar onde eu vivo, para onde eu vou. Nós podemos sim consultar ao Senhor. Você não precisa trilhar o seu próprio caminho. Eu sei que os jovens gostam disso. O adolescente, então, nem se fala. Ele acha que sabe decidir tudo. Quem já foi adolescente aqui? Ergue a mão. Você também achava que podia decidir sua vida. E quando alguém opinava alguma coisa, você fala: você quer matar meus sonhos, você vai atrapalhar a minha vida. Não, mas na verdade, Deus quer mostrar para você o melhor caminho, a melhor opção, a melhor escolha. Então, decida hoje consultar a Deus, não faça nada sem isso. Eu quero te dar aqui 2 exemplos de pessoas que consultaram a Deus. Por quê? Primeiro, Deus quer te ensinar o que fazer ou como fazer. Nós temos o exemplo de Davi, 2 Samuel, capítulo 5, verso 23. Olha o que a Bíblia diz. Davi consultou ao Senhor. Qual que era o contexto dessa passagem? Eu não tenho tempo de ler tudo com você, mas Davi estava enfrentando os filisteus. E ele já teve, até então, uma primeira batalha ali com os filisteus e colocou os filisteus para correr. Mas depois Davi e o seu exército os perseguiu. Foi lá de novo, porque queria aniquilar os filisteus. Mas quando Davi estava indo novamente para a batalha, veja o que ele fez. Ele parou para consultar a Deus. Quantas vezes nós fazemos coisa no automático, porque nós já sabemos. Eu já sei o que fazer. Todo mundo aqui sabe o que fazer no seu trabalho. Você vai acordar, vai lá para o seu trabalho e vai fazer a mesma coisa que você fez no dia anterior. Quantos de nós não consultamos a Deus porque achamos que já temos sabedoria o suficiente para guiar a nossa vida ou tomar uma certa decisão, fazer uma escolha, mas Davi consultou a Deus. E olha o que aconteceu. E esse lhe respondeu: não subirás, rodeia por detrás deles e ataca por defronte das amoreiras. Davi sabia o que fazer, mas Deus deu uma outra estratégia e ele foi vitorioso novamente. Você às vezes já sabe o que fazer, mas Deus quer aperfeiçoar você. Deus quer te dar uma nova visão, uma nova ótica. Deus sabe qual porta vai abrir para você em 2024. E se você quer viver um ano das portas abertas, com certeza você vai ouvir muita palavra nesse sentido. Pergunta para o Senhor, qual é a porta que o Senhor tem para mim? Porque quem consulta ao Senhor erra muito menos na vida. Sim ou não? Sofre menos. Agora, temos um exemplo também do que não fazer. Deus fala para você fazer alguma coisa, mas tem um momento que o Espírito Santo fala para você: não entra por esse caminho, não faz esse negócio, não entra nessa sociedade, não se relaciona assim dessa forma. E eu separei aqui um exemplo para dar para você sobre o rei Acabe. O rei Acabe era alguém que negligenciou o seu reinado, porque naquela época o rei representava Deus para as pessoas, para Israel. E Acabe foi aquele que não ensinou o povo a buscar a Deus, tanto é que Elias teve que se levantar lá no Monte Carmelo contra os profetas de Baal, porque aquelas pessoas não sabiam quem era Deus, se era o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel, ou se era Baal, ou se era outra coisa. Então Elias vai lá e faz o fogo descer do céu. Você conhece essa história, o rei Acabe. Acabe casou com uma mulher que se chamava Jezabel. Não era uma boa mulher. E aí, Acabe, então, a uma certa feita, ele vai enfrentar um inimigo. E a Bíblia diz que ele fez uma aliança com o rei de Judá, Josafá, para enfrentar o inimigo. Mas olha que interessante, quando ele mostrou o seu planejamento para Josafá, o rei lá do norte, Josafá perguntou para ele: Acabe, você já pediu direção a Deus?
Sabe, é muito bom você ter amigos, líderes, pastores que falam isso para você. Você já orou por esse projeto? Você quer fazer tal coisa? Você já pediu a direção de Deus? Quantos tem um amigo assim para falar isso para você? Amém. Aleluia. Mas você pode ser o amigo também que vai falar isso para o outro. Então, Acabe diz, não, eu não fiz isso ainda, mas vamos fazer. Aí chamou lá uns profetas, mas eram falsos profetas que estavam ali só para agradar o rei. E aí eles começaram a falar, não, rei Acabe, o Senhor vai vencer essa guerra, pode enfrentar esses inimigos, é certo a sua vitória. E Acabe ficou com aquela pulga atrás na orelha, falando, será que é isso mesmo? E Acabe então reúne sua equipe e fala, não tem um profeta aí que é de Deus mesmo, que eu vou ter certeza que a palavra é do Senhor? E eles falaram, sim, tem Macaías, um profeta, esse sim é homem de Deus, esse sim vai falar da parte do Senhor. E aí Acabe, quando vê o nome Macaías, ele diz, mas esse profeta só me contraria, ele não quer a minha felicidade, ele não quer que eu vença. Por quê? Porque o profeta falava o que ele precisava ouvir, não o que ele queria ouvir. Sabe, é muito importante também você ter líderes, pastores que falam para você não o que você quer ouvir, mas o que você precisa ouvir. Aleluia. Aí manda um mensageiro lá para Micaías. E o mensageiro diz, Micaías, você vai dar uma palavra agora para o rei Acabe, mas todos os outros profetas já deram um sinal verde para ele, já falaram que ele vai ser vitorioso na guerra. Então, faça o favor de manter isso. Aí olha o que Micaías diz. 1 Reis 22, 14. Tão certo como o Senhor vive, o que o Senhor me disser, isso falarei. Micaías, ele não era um falso profeta, ele ia falar a verdade, ia falar a palavra de Deus. E aí chega Micaías para falar com o rei Acabe. E o rei Acabe pergunta, e aí, é para eu ir para a guerra, eu vou ganhar essa guerra? Aí olha o que Micaías fala, verso 17. Então, disse ele, vi todo Israel disperso pelos montes, como ovelhas que não têm pastor. Quem era esse pastor aqui na visão de Micaías? O rei Acabe. Em outras palavras, o profeta está dizendo, olha, você vai para essa guerra aí, o exército vai ser todo dispersado e não vai ter mais o pastor, ou seja, você vai morrer. E aí o rei Acabe fica nervoso com Micaías e manda prender Micaías. Olha que coisa. Você sabe, pastor Sérgio, lá na minha igreja tem pessoas que ficam contrariadas comigo quando eu falo não para eles. Quando eu falo isso não é de Deus, aqui não deve acontecer isso, mas lá acontece. As pessoas vêm cheias de planos, só avisar a gente, né? Eu falo, obrigado, irmão, você só está me avisando, mas eu vou dar minha opinião, vou falar a palavra de Deus, está escrito isso, isso e isso. E às vezes as pessoas ficam contrariadas, por quê? Porque Deus está falando não para um projeto seu, não para uma decisão sua. E aí ele manda prender Micaías e fala, prende esse profeta até eu voltar. Aí Micaías fala, se você voltar, Deus é mentiroso. Por quê? Porque ele não ia voltar, ia morrer na guerra. Mas o rei Acabe quis saber de ouvir a palavra de Deus? Não, foi para a guerra. E ele teve a brilhante ideia de se disfarçar de soldado, ele não foi como um rei, porque seria um alvo fácil. Ele pensou, não, esse profeta está dizendo que eu vou morrer, então eu vou me camuflar aqui no meio dos soldados, e eu vou para a guerra assim mesmo, nós vamos ganhar esse negócio, porque eu quero e ponto final. Acabe fez isso. Aí olha o que aconteceu. Verso 34, coloca aí. Olha lá, então, ele estava lá no meio da guerra. Um homem entesou, puxou o arco, e atirando ao acaso. Acertou quem? O rei Acabe. Um soldado inimigo estava lá testando o arco. Deixa eu ver se esse arco funciona mesmo. Põe uma flecha, atira para qualquer lugar aí. Pum. Entrou bem no meio da armadura do rei Acabe. Eu pergunto para você, Deus queria que ele morresse? Não. Deus avisou. Mas ele não deu ouvido para o Senhor.
Que esse não seja a sua vida. Dê ouvido para o Senhor. Fala aí para o seu vizinho. Se o Senhor disser não, é não. Se o Senhor disser vai, você vai. Se Ele disser fica, fica. Se Ele disser vira para um lado, você vira. Por quê? Porque eu vou decidir consultar ao Senhor em tudo. Amém? Aleluia. Imagina um marinheiro. Naquela época, o marinheiro, ele não tinha aqueles instrumentos de GPS como tem hoje, conseguem sondar os mares. Ele precisava de uma bússola, ele precisava de um farol iluminando, né, para o barco não encalhar no Recife ou nos bancos de areia. Essa bússola é o Senhor na sua vida. Eu e você não poderíamos sair de casa sem perguntar: Senhor, qual é a sua vontade para mim hoje? Eu e você nunca deveríamos tomar uma decisão sem primeiro consultar o Senhor. Senhor, eu já sei o que fazer, mas é isso mesmo que eu preciso fazer? Então a nossa oração é essa: o que o Senhor quer que eu faça? Qual direção tomar? Qual batalha devo tomar? O apóstolo Paulo, no final dos seus dias, ele diz: eu combati o bom combate. Olha, se ele diz que ele combateu o bom combate, significa que há por aí maus combates. Há guerras que não é para você. Há conflitos que podem ser evitados na sua vida. Há tribulações que não era para você, mas você tomou uma decisão errada e aconteceu. O Senhor quer livrar você disso. Fala aí para o seu vizinho: decida consultar o Senhor em tudo. Aleluia. Segunda decisão que eu quero compartilhar aqui para os irmãos: decida declarar o que Deus diz a seu respeito. O que você pensa de si mesmo? E o que Deus pensa de você mesmo? Você sabe, há diferenças aqui. Por quê? Eu não sei você, mas eu decidi ser e pensar sobre mim aquilo que Deus pensa. Então, eu sou o que Deus diz que eu sou. Alguém pensa assim também? Diga: eu sou o que Deus diz que eu sou. Diga: eu tenho o que Deus diz que eu tenho. Diga: eu faço o que Deus diz que eu faço. Ah, mas e as outras coisas? A gente ignora. Então, a Bíblia diz que nós somos justos em Cristo Jesus. Mas às vezes você olha no espelho, você olha como foi a semana e diz: eu não vejo tanta justiça assim, eu vejo ainda muitos erros. Não interessa, o Senhor diz que você é justo, o Senhor diz que os seus pecados foram perdoados, o Senhor diz que você é abençoado. Mas quem que recebe a bênção? Quem enxerga a si mesmo na ótica de Cristo. Então não adianta, você sabe, quantas bênçãos existe para você na palavra de Deus? No Velho Testamento existem mais de 5.000 bênçãos escritas para você. No Novo Testamento, mais de 3.000 promessas e bênçãos disponíveis para você. Mas por que às vezes parece que elas não chegam na sua casa? Porque você não está enxergando a si mesmo como o Senhor enxerga. Às vezes o pastor está aqui, o pastor Sérgio está pregando, e ele diz: hoje tem uma bênção para liberar na sua vida. E às vezes você ouve falar: mas isso não é para mim, eu acho que não. Essa semana não fiz o suficiente para receber. Não, Deus está falando que a bênção é para você. Eu sou daqueles que quando alguém diz: eu vou orar para alguém ser abençoado, eu ergo a mão, já levanto e vou para lá. Por quê? Porque eu quero. Deus está falando que quer me abençoar e eu também estou dizendo: eu quero ser abençoado. Alguém quer ser abençoado aqui nessa noite? Aleluia. Lá em Provérbios 23, 7, a Bíblia está dizendo sobre um homem, fazendo uma descrição, e ele diz o seguinte: porque como imagina em sua alma, assim ele é. Olha aí. Porque como imagina em sua alma, assim ele é. Então, o que você imagina de si mesmo? Se estiver alinhado com o que Deus imagina sobre você, então você vai ser muita coisa boa de Deus. E eu tenho certeza que aqui não deve acontecer isso, mas lá na minha igreja há muitas reclamações.
As pessoas, ao invés de olharem para o que Deus enxerga, eles ficam olhando para si mesmos, na sua ótica natural, miserável, humana, carnal. E você sabe, a forma de você receber é através da fé, é crendo. Você crê e recebe. Mas algo também que acontece entre nós é que nós falamos quando cremos. Então, se você crê que é abençoado, você vai levantar na sua cama todos os dias de manhã e vai dizer: eu sou abençoado. Quer ver? Vamos fazer um teste aqui? Fala aí para o seu vizinho: eu sou abençoado. Você sabe que existem pessoas, cristãos, que ficam desconfortáveis com isso. Por quê? Porque não crê nisso. Vamos fazer outro teste. Fala para ele: eu sou salvo. Em muitos lugares por aí, as pessoas não podem afirmar isso, porque nem certeza da salvação tem. Meu Deus, que coisa. Fala misericórdia. Você é abençoado. Por que você é abençoado? Porque você está vendo a bênção? Não, porque Deus falou que você é. Se Deus disse, eu vou acreditar. E quanto mais eu acredito, mais recebo, mais eu creio. E quanto mais eu creio, mais eu falo. E olha aqui que a Bíblia diz, Provérbios 18, 20. Do fruto da boca, o coração se enche, se farta. Do que produzem os lábios, se satisfaz. E verso 21. A morte e a vida. Diga, a morte e a vida. Estão no poder da língua. Aqui diz que a morte e a vida estão no poder da prosperidade? Não. A morte e a vida dependem de como me tratam? Não. A morte e a vida dependem de onde eu nasci? Se nasci numa família rica, eu tenho muita coisa. Não. Está falando do que você fala, da sua língua. Se você fosse alimentado pela sua própria língua durante um ano, ia ter mais vida ou mais morte? Você sabe, as pessoas que reclamam demais. Elas ficam dizendo: eu não sou, eu não posso, eu não tenho, coitado de mim, eu não consigo. E o que vai acontecer com alguém que fica declarando que não pode? Não faz nada. O que acontece com alguém que fica declarando que não tem? Nunca tem. Que não é, nunca será também. Mas hoje eu estou aqui para incentivar você a decidir encher a sua língua de palavras de bênção, de vida. De vida. E o que vai acontecer? Você entra num ciclo virtuoso. Quanto mais você declara a bênção, mais essas palavras enchem o seu coração. Mas a Bíblia diz que a boca fala também do que está cheio o coração. Então isso é um ciclo. Quanto mais você fala, mais enche o coração. Quanto mais enche o coração, mais você fala. Quanto mais fala, mais enche o coração. Quanto mais enche o coração, mais fala. Mas tem pessoas que estão num ciclo vicioso de morte. Eles ficam declarando pragas sobre si mesmos. Você já viu aquele crente que levanta e fala: irmãos, vamos orar, porque eu estou sentindo um peso espiritual, o diabo está furioso comigo, e algo de mal vai acontecer. Já viu alguém assim? Eu sou o contrário, eu levanto e falo: hoje vai vir a bênção de Deus, hoje eu vou receber uma boa notícia, hoje eu vou ver um milagre, hoje o culto vai ser poderoso, hoje a célula vai ser bendita. Por quê? Porque eu quero alimentar o meu coração com vida. Eu até tenho pensamentos ruins, mas eu não declaro na minha boca, porque a minha boca é para edificação. Porque o diabo coloca pensamentos em nós. A Bíblia diz que o diabo lança dardos inflamados. E diz para nós combatermos isso embraçando o escudo da fé. Crê na palavra. Então vem um pensamento que você não pode, você não é, você não faz, não é capaz. O que você faz na hora?
Muda isso e declara: eu sou quem Deus diz que eu sou, eu faço o que a Bíblia diz que eu faço, eu tenho tudo aquilo que Deus diz que eu tenho, eu sou mais do que vencedor em Cristo Jesus, eu fui justificado, eu fui perdoado, eu fui glorificado, eu fui abençoado, eu sou cheio do Espírito, eu sou um homem de Deus, eu sou uma mulher de Deus, eu sou próspero, eu ando em paz, eu sou feliz, a minha casa é bendita, meu casamento é prazeroso, os meus filhos são rebentos de oliveira ao redor da minha mesa, tudo que eu faço vai ser bom. Mas é preciso decidir isso. É preciso decidir que da sua boca só vai sair palavras de vida. De vida. Por quê? Porque quando falamos isso, nós estamos autorizando aquilo de acontecer. Quando você ouve uma promessa, uma bênção da palavra de Deus, e você diz amém, um simples amém, você está concordando, dizendo: Deus, eu autorizo essa palavra a acontecer na minha vida. Por isso eu gosto do amém, aleluia. Lá na minha igreja tem muitos jovens, né? Nós temos mais de 150 jovens lá. E eles são muito barulhentos, são muito famintos. E então, quando vem alguém de fora, assim, um pregador mais importante que eu, né? E não é tão fácil isso acontecer, eles ficam tão eufóricos. Esses dias o pastor Luiz esteve lá, olha que bênção. E eu tinha que falar: irmãos, deixa ele falar, calma. Porque eles estavam querendo tanto, com tanta fome. Eu espero que isso aconteça hoje à noite com você aqui. Então, quanto mais você falar amém aí, mais eu fico empolgado aqui, mais a gente flui junto. Aleluia! Então falei para o seu vizinho: decida concordar com o que Deus diz ao seu respeito. Se Deus falou, vai acontecer. Como? Não sei, não quero saber, mas vai acontecer. Deus prometeu, Ele é fiel para cumprir. Deus não fica mudando de ideia. Ele falou, vai acontecer. Então isso é uma decisão de crer. Mas você precisa fazer esse exercício. Falar, proclamar. Eu sempre faço isso muito na nossa igreja. A gente coloca um versículo, coloca em primeira pessoa, e aquela bênção passa a ser nossa naquele momento. Quando você pega a palavra para você, ela é sua, a bênção é sua, e algo poderoso vai acontecer na sua vida. Aleluia! Terceira decisão, quero deixar aqui com os irmãos: decida ter um coração aquecido. O que é um coração aquecido? Vamos dar exemplo aqui. Antigamente, ou hoje, a gente ainda pode ver isso na internet, aqueles ferreiros que fazem um trabalho artesanal. Então ele pega uma barra de ferro e começa a martelar e dá umas marretadas naquilo e tenta fazer uma forma. Mas você sabe, o ferro frio, ele não consegue fazer praticamente nada. Ele põe em cima de uma bigorna, né, que é um ferro todo cheio de formas esquisitas assim, e começa a bater e bate e nada acontece. Mas de repente aquele ferreiro vai lá na fornalha e coloca o ferro lá dentro. O ferro então se torna amoldável, se torna flexível. E quando isso acontece, aí o ferreiro pode conformar aquilo com qualquer coisa que ele quiser. Você sabe, Deus um dia foi falar com Jeremias, e olha o que Deus disse para Jeremias. Coloca aí para mim Jeremias 18, a partir do verso 1. Palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo: dispõe-te e desce a casa do oleiro. Os irmãos sabem o que é oleiro? É aquele artesão que faz vasos de barro, não é? Então é como o ferro. Para o oleiro fazer um barro, ele precisa estar maleável, flexível. Isso pode acontecer com o meu coração e o seu coração também. Infelizmente, alguns estão com o coração frio. Pergunta aí ao seu vizinho, como é que está a temperatura do seu coração? Está maleável, está flexível, está duro, está sensível. E olha o que o Senhor diz então. O Senhor fala: desce à casa do oleiro e lá ouvirás as minhas palavras. Desci à casa do oleiro e eis que ele estava entregue à sua obra sobre as rodas. Como o vaso que o oleiro fazia de barro,
se lhe estragou na mão, tornou a fazer dele outro vaso, segundo bem lhe pareceu. Então veio a mim a palavra do Senhor: não poderei eu fazer de vós como fez esse oleiro, ó casa de Israel? Diz o Senhor: eis que como o barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Você sabe, há momentos que nós percebemos que o nosso coração está frio. Talvez você está aqui hoje e o seu coração está frio. Como é que a gente percebe isso? Porque a sensibilidade vai embora. Você olha para um lado, tem um irmão chorando no meio do louvor, tem um outro orando com o outro, tem um sentindo a presença de Deus, e você não sente nada. Por quê? Porque o coração está frio. O que nós precisamos fazer? Decidir aquecer o nosso coração no Senhor. Decidir colocar o nosso coração na fornalha. Decidir aumentar a sensibilidade, porque o Senhor quer trabalhar na minha vida. O Senhor quer fazer de mim um vaso bonito. Você já pensou se o oleiro está ali fazendo o vaso, e o vaso tem a sua opinião própria? E ele fala: não, eu quero ser quadrado. Aí o outro fala: não, está muito gordinho esse vaso, espreme mais aí para ficar mais fitness, né? O outro: não, eu quero ser um vaso menor. O outro: não, eu quero ser o que o Senhor quer fazer de mim. Ele é o oleiro. Ele diz: eu quero cuidar de você, ainda que quebre, vou fazer de novo. Não deu certo, Ele tem uma nova oportunidade para você. Porque aqui, na palavra que Ele disse, e no oleiro que Ele viu, o vaso quebrou, e Ele tornou a fazer segundo bem lhe pareceu. Ou seja, Deus está preocupado em transformar você. O que nós precisamos? Um coração maleável, um coração sensível. Quando eu e você temos sensibilidade, o culto é diferente. O culto é diferente. Você já foi quantos já foram numa conferência aqui? Por que na conferência acontece mais coisa do que num culto normal como esse? Porque lá você já vai com o coração aquecido. Às vezes para um culto desse, nós vamos porque é crente. O que crente faz domingo? Vai para o culto. Mas você chega aqui, você está cheio de preocupação, você está cheio de ansiedade, você está medindo o pastor, né? Olhando as lâmpadas. Isso é coração frio. Mas se você hoje decidir aquecer o seu coração, esse pode ser o melhor culto da sua vida. Decida aquecer o coração. Nós somos intencionais nisso. Esses dias um irmão falou para mim: pastor, irmãos, eu não sei você, mas para mim todo culto é um encontro com Deus. Eu preparo para ter um encontro com Deus no culto. Você deveria fazer isso também. Vou lá cultuar o meu Deus, vou lá aquecer o meu coração, vou lá receber vida, vou receber palavras de vida. O meu Senhor vai estar lá naquele lugar. Ele preparou algo para mim, Ele usa as pessoas para isso. E aquele irmão falou para mim: pastor, eu precisava muito ter uma experiência com o Senhor, então eu vim para o culto focado totalmente em Deus. Não queria saber quem estava do lado, minha mulher, nem sei onde ela sentou, eu sentei lá na primeira fileira, eu falo: hoje Deus vai fazer algo na minha vida. Você sabe, isso é decidir aquecer o coração. E quando nós então vamos para uma conferência e o irmão do louvor começa o primeiro dedilhado, você já se quebranta todo. Por quê? Porque a sua expectativa está lá em cima. Mas você decidiu isso. Você pode também fazer isso lá na sua célula. Já pensou se todo mundo da célula chegasse lá com o coração aquecido? O poder que não ia gerar, ia dar problema para o pastor, porque ia causar ali muita coisa entre os vizinhos. Porque imagina uma turma de coração aquecido. Oh, Deus, é poderoso quando isso acontece. E eu quero falar para você: Deus quer te transformar. O salmista, lá no Salmo 51, 10, ele diz: cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. O salmista está dizendo: Deus, vigia o meu coração, porque eu quero que o meu coração esteja no Senhor, focado no Senhor, cheio do Senhor, com expectativas do Senhor, com palavras do Senhor.
Porque assim você não perde nada. Onde está o mover de Deus, você está ali surfando nas ondas do Espírito. O Senhor começa a falar, você é o primeiro a sentir. Você sabe, o primeiro a sentir a presença de Deus é aquele que está com o coração mais aquecido. Esse aí enxerga o mover primeiro que o outro. Esse aí já vê a nuvem do tamanho da mão de um homem e ele já avisa, olha, hoje o culto vai ser poderoso, já estou enxergando, meu coração já sente. Aleluia! Como é que está o seu coração aí agora? Eu percebo corações aqui se aquecendo. Acredite, até o final desse culto você vai ter uma experiência poderosa. Então permita que Deus te transforme. Permita ser um ferro maleável, um barro maleável, um coração sensível. E quando o Senhor vier, você não vai perder nada. Siga as palavras do Espírito. São decisões. Decisões. E por último, decida multiplicar a unção que está em você. Existe uma medida de unção na sua vida, mas essa unção não é definitiva, ela aumenta, ela cresce. Você sabe, nós temos uma experiência com o Espírito Santo como habitação, nós somos habitação do Espírito. Quando nós nos convertemos, Jesus veio fazer morada em nós e Ele trouxe o Filho, mas trouxe também o Pai e o Espírito dele. Nós temos o Espírito Santo como morada, nós somos essa morada do Espírito. Mas também temos o Espírito como revestimento. Se você fez o curso de maturidade no Espírito aqui na igreja, você sabe disso, você já ouviu esse ensinamento. Nós temos como revestimento. Agora, eu pergunto para você, para que serve o Espírito como revestimento? O Espírito como habitação é para nós sermos como Deus. É para nós termos a natureza de Deus. Mas o Espírito como revestimento é para nós fazermos coisas que Deus faz. Então você recebe o Espírito, e eu vou chamar isso de unção. Você recebe uma unção para uma determinada tarefa. Quantos são líderes de célula? Ergue a mão, deixa eu ver. Quando você foi levantado líder de célula, você recebeu uma unção para isso. Agora, o momento que você será levantado como discipulador, em breve vai acontecer, aleluia. Muitas células aqui, né, vão chegar a 50 células, 30 células. Então você vai receber uma nova unção para isso. Mas deixa eu te dar um exemplo bíblico, né, para isso não parecer um ensinamento humano. Lá em Atos capítulo 2, coloque aí por favor, Atos 2, verso 1. Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar, de repente veio um som do céu, como de um vento impetuoso, e encheu, diga, encheu toda a casa onde estavam assentados. E apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, e pousou uma sobre cada um deles. Olha que culto poderoso. Todo mundo recebeu uma língua de fogo, aleluia. Falei para o seu vizinho, eu e você temos uma língua de fogo. E aí no verso 4, o que ele diz? Todos ficaram o quê, irmãos? Cheios do Espírito Santo e passaram a falar outras línguas, segundo o Espírito lhe concedia que falassem. Então, eles receberam e todos ficaram cheios. Todos ficaram cheios, todos. Mas lá no capítulo 4, aqui é capítulo 2. A história em Atos é cronologicamente falando sobre a igreja primitiva, a igreja dos apóstolos. Lá no capítulo 4, verso 31, eles têm uma outra experiência. Olha lá, 4:31. Tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos. Aleluia. Você já orou para tremer o lugar assim? Aleluia. Tremeu o lugar. E qual foi a consequência? Todos ficaram o quê, irmãos? Cheios. Mas eles já não foram cheios lá no capítulo 2? Mas aqui a unção multiplicou, aumentou o nível, cresceu. Foram cheios de novo. E no outro dia, de novo. E na outra reunião, de novo.
Por quê? Porque você sempre está sendo desafiado a fazer coisas que você não consegue. Tem que ter unção de Deus para fazer. Então isso cresce. Ezequiel tem uma visão, não vai dar tempo de eu ler, mas ele tem uma visão do trono, e do trono sai um rio. E ele diz que no início do rio as águas chegam aos tornozelos. Mas quando ele vai acompanhando a água, ela começa a crescer, diga crescer. E vai no nível ali do joelho. Mas depois as águas crescem novamente e fica aqui nos lombos, né, na famosa barriga. E depois ela cresce de novo ao ponto de mergulhar totalmente você. Isso fala da unção de Deus. A unção de Deus pode até começar pequeno, mas ela vai crescer, ela vai se desenvolver, vai se multiplicar. O seu coração aquecido vai fazer isso. O seu coração aquecido fará isso. Então, hoje eu quero orar por você para que a unção se multiplique. Mas você precisa decidir. Fala aí para o seu irmão, decida multiplicar a unção que há em você. Jesus diz algo interessante. O Evangelho de João, capítulo 7, verso 37. Ele diz, no último dia, o grande dia da festa, levantou-se Jesus e exclamou, se alguém tem sede, venha a mim e beba. Se alguém tem sede, venha a mim e beba. Alguém tem sede de Jesus aqui? Aleluia. O que você tem que fazer? Ir em Jesus e beber. Agora, qual que é a consequência de alguém que vai lá e bebe um pouquinho da água de Jesus? No verso seguinte ele diz, verso 38, quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Olha o que Jesus está dizendo. Você bebe um pouquinho dele, esse pouquinho dentro de você se multiplica e transforma num rio. Você bebe um copo em Jesus, mas quando você abre a boca tem um rio dentro de você. Você recebe ali uma experiência pequena, você está na sua casa, na sua devocional, e você ora ao Senhor, e tem ali uma revelação, uma palavra, ela cresce no seu coração. Quando você chega lá na célula e abre a boca, é um rio que flui de vida. Um pouquinho de Jesus, um poder tremendo depois. Por quê? Porque a unção se multiplicou. Há grande poder liberado sobre isso. Agora, como é que eu multiplico essa unção? 3 coisas que você pode fazer. Primeiro, a Bíblia diz para nós nos embriagarmos do Espírito. Vamos ler isso? Efésios 5,18. Efésios 5,18. E não vos embriagueis com vinho, no qual há o quê? Problema, dissolução, não é legal ficar bêbado. Mas enchei-vos, essa palavra enchei-vos é a mesma do embriagar. Então o tradutor achou melhor colocar encher, mas no original é embriague-se do Espírito Santo de Deus. O que acontece quando alguém fica embriagado? Primeira coisa, começa a rir à toa. É ou não é? As bochechas ficam vermelhinhas, começa a ficar corado. O que um bêbado não faz? Ficar calado. Ele fala. Eu sei que o exemplo é ruim, talvez você tenha algum bêbado na sua família, você nem quer lembrar disso, mas Paulo usou esse exemplo para dizer para você, é possível você perder o controle da sua vida no Espírito Santo. É possível você participar de um culto e perder o horário de ir embora. É possível você chegar num culto e não ficar de boca fechada e falar muito. Por quê? Porque o Espírito Santo vai embriagar você. Agora, perceba que a direção aqui, Paulo não está dizendo que Deus vai embriagar você. Ele está dizendo, embriague-se de Deus. Por quê? Porque Deus já está aí no seu coração. Deus já está aí dentro, tem uma fonte a jorrar dentro de você, tem rios que fluem, tem palavra, tem direção, tem profecia, tem cura, tem mover, tem unção, tem poder de Deus. E quando você abre a boca, né, coloca aí no verso 19. Então ele diz como fazer isso. Como é que nós vamos nos embriagar do Espírito? Meditando na palavra? Lendo a Bíblia? Falando.
Você sabe como é que multiplica a unção? Fala. Abre a boca. Falar o quê? Da palavra de Deus. Entoando e louvando de coração o Senhor com hinos e cânticos espirituais. Falando. Você não multiplica a unção calado, quieto no seu lugar. Você precisa decidir embriagar-se no Senhor. Quem fica bêbado, ele toma um copo, depois ele decide tomar o segundo, o terceiro, no sexto, sei lá, ele já perde o controle. É assim também, você abre a boca uma vez, abre a boca a segunda vez, você canta, você dá um glória a Deus, você fala um amém, e de repente o coração começa a aquecer, e você começa a sorrir à toa, e você tem vontade de falar. Por quê? Porque o Espírito Santo está aí, há uma chama no seu coração, há um poder que vai se multiplicar nessa noite aí na sua vida. Quem crê, diga um amém. Amém. Aleluia. Então, embriagar-se do Espírito é uma forma de multiplicar a unção. Eu quero multiplicar a unção para 2024. Eu quero ter muita unção para entrar em todas as portas que o Senhor abrir à minha frente. Mas existe uma segunda coisa que nós precisamos ter para multiplicar a unção. Diga fome. Quem tem fome, ele só pensa naquilo. É ou não é? Quem está com fome aí? Quem vai comer uma pizza hoje à noite? Deixa eu ver. Me chama, hein? Toquei. Você sabe, quem tem fome só fala de comida. É ou não é? Quer falar de comida? Senta do lado de um gordinho assim, igual uma barriguinha, você vai falar de comida. Quem tem fome fica chato. As crianças começam a chorar quando tem fome, porque não sabe falar, chora. Quando você tem fome de Deus, a unção se multiplica. Sabe o que aconteceu lá em Atos? Pedro e os apóstolos, até então, eles pregavam só para judeus. Só para judeus. E aí Pedro teve uma visão do lençol que descia, e os animais impuros naquele lençol, e viu uma voz dizendo, mata e come. Quantos já lembram dessa passagem? Depois disso, Pedro é convidado para ir pregar na casa de um gentio chamado Cornélio. Pedro, então, pela primeira vez, vai pregar para alguém que não era judeu. E ele foi lá pregar. E sabe o que aconteceu no meio da pregação? Vamos ler isso. Atos capítulo 10, verso 44. Olha o que diz. Ainda Pedro falava essas coisas o quê? Ele estava falando de Jesus, da graça de Deus. Essa era a mensagem dos apóstolos. Quando caiu o Espírito Santo sobre todos os que ouviam a palavra. Meu Deus do céu, eu gosto de cultos assim. O pregador está aqui, de repente algo começa a acontecer, um irmão começa a chorar, o outro começa... Por quê? Porque isso é mover de Deus. Mas o que aconteceu para esses irmãos receberem isso? Pedro não tinha imposto as mãos sobre eles, Pedro não fez o corredor. Os irmãos fazem corredor da unção aqui também? Quem gosta do corredor da unção? Aleluia. Pedro não disse, né? Eu gosto daqueles cultos também, quando o pastor fala, empilha as cadeiras aí, irmãos, que nós vamos orar agora. Aí a irmã já ajeita o cabelo, a outra já tira o sapato. Vamos embora, é agora, porque o mover de Deus virá. Ok, a gente faz isso, nós provocamos o Espírito, mas ali ninguém fez isso. O que tinha naquela casa? O que tinha naqueles homens? O que tinha no coração de Cornélio? Diga fome. Fome. Lá no verso 4. Olha o que a palavra diz. Cornélio, apareceu um anjo para Cornélio, antes de Pedro ir lá. Este, fixando nos olhos e possuído de temor, perguntou, o que é, Senhor? O anjo lhe disse, as tuas orações e as tuas esmolas subiram para a memória diante de Deus. Aqui mostra que Cornélio, ele não era judeu, ele não estava ali com Jesus, ele não estava ali com os apóstolos, mas ele tinha fome, ele orava ao Senhor, ele pedia, não sei o que ele pedia, mas ele devia pedir, Senhor, faz algo na minha vida. Ele tinha fome. Quando tem alguém com fome aqui,
O fome encontra o favor de Deus, encontra o mover de Deus, e você não vai embora de barriga vazia. Quem tem sede não vai embora com sede. Quem tem expectativas não vai embora sem um mover extraordinário acontecer na sua vida. Então o segredo é ter fome. Você tem fome de Deus hoje? Como é que está a sua sede do Espírito Santo hoje? Se eu falar para você que Deus quer te dar muita coisa hoje, você vai ficar pensando na hora do culto acabar? Você vai ficar olhando para o relógio ou você vai dizer, eu só saio daqui a hora que a minha fome acabar? Só saio daqui a hora que a bênção vier. Só saio daqui a hora que eu tiver uma experiência. Eu quero isso, eu quero multiplicar a unção, eu quero aumentar o nível de fé, de ousadia no Espírito. Então, quando nós temos fome, a coisa acontece. Onde há fome, o Espírito do Senhor sempre se manifesta. Sempre se manifesta. Meça aí agora a sua fome. E por último, para a gente multiplicar a unção, eu falei sobre embriagar-se, eu falei sobre ter fome, mas a última coisa que nós podemos fazer para multiplicar a unção é louvar e adorar a Deus. Quando há um ambiente de adoração, acredite, a unção se multiplica exponencialmente. Cadê os irmãos do louvor? Olha o que acontecia. Eliseu era um homem de Deus, cheio de vida. 2 Reis, capítulo 3, verso 15, diz assim, ora, trazei-me um tangedor. O que é um tangedor? Um músico. Glória a Deus por esses músicos aqui. Cadê o tangedor ali do piano, do teclado? É ela? Quando o tangedor tocava, o que acontecia? Veio o poder de Deus sobre quem, irmãos? Eliseu. Eliseu foi quem substituiu Elias. E um simples músico tocava, e um homem de Deus dessa estatura sentia poder. Aleluia. Saul também, a Bíblia diz que ele ficava endemoniado. Ele era um rei, era representante de Deus, mas depois do 2º ano de reinado, ele perdeu o Espírito de Deus. E o que acontecia? Quando Saul ficava endemoniado, eles chamavam lá um juvenil, chamado o quê? Davi. O que o juvenil fazia? Tocava a harpa. E ao dedilhar, ele não falava nada, ele só dedilhava. E o poder de Deus se manifestava. Saul ficava são. Ficava livre da tormenta que era a vida dele. Por quê? Porque no ambiente onde há louvor e adoração, há manifestação do Espírito. Como é que está a sua fome hoje aí? Seu coração, você decidiu já aquecê-lo para a gente orar? Tem aqui mais uns 10 minutinhos aí, para a gente orar e aquecer mais ainda o coração. Mas sabe, é uma decisão. Você decide colocar o seu coração na fornalha. Você decide multiplicar a unção de Deus na sua vida. Você decide se embriagar do Espírito. Você decide abrir a boca e falar, e louvar, e adorar, e dar graças ao Senhor, e encher o seu coração de vida e de alegria. Você decide declarar quem você é diante do Senhor. Você decide pedir orientação para o Senhor. E nessa hora, o que você vai decidir? Eu já percebo o Senhor manifestando aqui em alguns corações. Deixa isso crescer, deixa isso alargar-se dentro de você. Deixa o Espírito fluir de uma maneira sobrenatural, sobrenatural, sobrenatural. Oh Deus, feche os seus olhos aí no seu lugar. Vamos começar a cantar, vamos começar a declarar, vamos deixar o nosso coração se encher da presença. Eu pedi para os irmãos tocarem uma música aqui muito conhecida. Quero que você faça disso a sua oração. Foca agora no Senhor, esquece quem está ao seu lado. Vamos cantar. Eu poderia estar em qualquer outro lugar,
mas a tua glória me atraiu. Sente agora o seu coração se aquecer. Só de falar dele, você já recebe vida. Deixa multiplicar. Mas tua glória me atraiu, tua presença me atraiu. É que a sarça pegou fogo e não se consumiu, e a voz que saiu dela um dia me atraiu, e o meu coração queimou até que descobriu que um dia com tua glória vale mais que mil. É que a sarça pegou fogo e não se consumiu, e a voz que saiu dela um dia me atraiu, e o meu coração queimou até que descobriu que um dia tua glória vale mais que mim. Fica de pé no seu lugar. Você que deseja embriagar-se com o Senhor, comece a abrir a sua boca e deixa palavras de vida fluir. Se você ora em línguas, comece a orar em línguas. Comece a fluir. Deixe o seu interior jorrar águas de vida. Comece a agradecer, comece a orar, comece a dizer quem é o Senhor na sua vida. Não fica de boca fechada. Vamos multiplicar a unção. Vamos multiplicar. Use as canções, use cânticos espirituais. Cante isso o mais forte que você puder. Mas tua glória me atraiu, tua presença me atraiu. É que a sarça pegou fogo e não se consumiu, e a voz que saiu dela um dia me atraiu, e o meu coração queimou até que descobriu que um dia com tua glória vale mais que mil. É que a sarça pegou fogo e não se consumiu, e a voz que saiu dela um dia me atraiu, e o meu coração queimou até que descobriu que um dia com tua glória, um dia com tua glória vale mais que mim. Continua, abra sua boca, não fique calado. Agora é o momento de você falar. Agora é o momento de você se encher. Agora é o momento de aquecer o seu coração. Fala isso. Declara isso sobre você mesmo. Diga isso. Atraídos pela tua presença, não me vejo. Oh, Espírito de Deus. Multiplica, Senhor, a unção, multiplica a vida, aquece os corações aqui. Vem com poder, vem com glória, vem com teu Espírito sobre nós, em nome de Jesus, em nome do Senhor Jesus. Mais fogo no nosso coração, mais temperatura do Espírito, mais fluidos rios. Nós queremos ser transbordantes do Senhor, do Senhor. Pegou fogo e não se consumiu, e a voz que saiu dela um dia me atraiu, e o meu coração queimou até que descobriu que um dia com tua glória vale mais que mil. E a sarça pegou fogo e não se consumiu, e a voz que saiu dela um dia me atraiu, e o meu coração queimou até que descobriu que um dia com tua glória, um dia com tua glória vale mais. Coloque a mão sobre o ombro de quem está ao seu lado. Você vai agora transbordar de unção e vida. Você é instrumento do Deus vivo. Você carrega o poder, a glória, a unção. Começa a compartilhar a unção com seu irmão. Ora por ele, com ousadia, com poder, com autoridade. Ore, declare sobre ele vida.
Multiplica a vida sobre o seu irmão. Seu coração está cheio de Deus. A temperatura já subiu. Agora você vai abençoar. Você vai transbordar de vida. Você vai profetizar. Você vai compartilhar. Ore, libere a palavra de Deus. Saia do seu lugar agora. Saia do seu lugar agora. Pega uma pessoa que você não está acostumado a orar. Vamos fazer uma. Seja ousado agora. Você recebeu a palavra. Decida agora. Saia do seu lugar. Pegue alguém que você não está acostumado a orar e libere a palavra de Deus. Libere a vida de Deus agora. Decida no seu coração agora. Você é o amado de Deus. Você é o escolhido do Senhor. E essa unção quer passar por você agora a multiplicar de uma forma extraordinária. Mas você precisa liberar essa vida agora. Liberar essa vida agora. Decida no seu coração agora. Saia do seu lugar. Fala: eu vou multiplicar a unção agora. Eu vou orar por você. Eu vou liberar o rio da vida que está em mim. Se você já orou por um, ore por outro agora. Oh Espírito de Deus, libera a vida, a unção de multiplicação do fogo do teu Espírito. Rica laralabaxereca talaralabastúria larabas. Rica laralabastúria larabas. Ore, ore. Rica laralabastúria laralabaxereca talaralabas. À medida que você orar, essa unção vai se multiplicar na sua vida agora. Abra sua boca. Seja usado pelo Espírito de Deus. Rica laralabastúria laralabaxereca talaralabas. Rica laralabastúria laralabaxereca talaralabas. Rica laralabastúria laralabaxereca laralabas. Seja atraído pela unção do Espírito. Oh, aleluia. Irmãos, queria chamar aqui o pastor Felipe, a pastora Lorena. A pastora teve uma percepção. Aleluia. Deixa eu passar aqui. Irmãos, a pastora Lorena, esposa do pastor Felipe, ela teve uma percepção. Baixa um pouquinho os instrumentos. Aleluia. Graça e a paz do Senhor Jesus. Irmãos, eu tive uma impressão muito clara no meu espírito de algo que é para ser entregue à igreja. O Senhor me falou que vocês vão desfrutar de um crescimento exponencial no próximo ano. Mas não é só isso. Deus me disse: olha, eu não conheço o contexto da igreja. Eu não sei o que se passa aqui, mas o Senhor me falou que de alguma maneira o diabo tentou envergonhar o mover e essa igreja aqui em São Caetano. Mas nesse ano de 2024 vai vir a resposta de Deus. E essa resposta vai ser como uma forma de vingança do nosso Deus. E essa vingança vai vir com um crescimento exponencial. Essa é a palavra do Senhor. E eu não sei, parece que vocês mudaram há pouco tempo para esse prédio. Sim, esse prédio já vai ficar pequeno. Porque
o que Deus quer dar para vocês é essa cidade inteira. E é um espaço 3 vezes maior. Mas entenda, você é uma peça muito importante para esse crescimento. Você é uma coluna para esse crescimento. E por isso nós gostaríamos de orar pelos pastores dessa igreja e também orar pelos líderes de célula. Nós queríamos convidar aqui à frente os líderes de célula, os discipuladores, os anfitriões. Vem aqui. E eu queria que vocês estendessem as mãos, porque nós vamos orar primeiro por eles. Eu não sei se vocês têm essa prática, mas nós precisamos orar pelos nossos pastores todos os dias. Porque eles são o primeiro alvo de ataque do inimigo, sempre. Então vocês precisam cobri-los com oração. Amém? Queria orar por eles, depois nós vamos orar por todos vocês. Amém? Aleluia. Estende as suas mãos para cá. Há unção para ser multiplicado. Há um mover de Deus para esse lugar. Espírito de Deus, nós profetizamos, nós declaramos a vontade do Senhor, os muitos frutos que virão, a unção que se renova. Hoje se renova a unção, hoje se renova um mover, hoje é liberado pela fé muitos moveres espirituais em todas as células. Durante esse tempo, nessa cidade, células crescerão, células se multiplicarão. Nós declaramos novos líderes, novos anfitriões, porque a unção de Deus está capacitando esses pastores nesse lugar, em nome de Jesus. Nós como igreja abençoamos, declaramos que são frutíferos, são cheios do fogo, são cheios da vida, são cheios da unção de Deus, porque o Senhor quer capacitá-los em nome de Jesus. Declaramos, aumenta a unção, aumenta a vida, aumenta a expectativa, aumenta o mover do Espírito, aumenta a confiança no Senhor, aumenta a fé, aumenta a ousadia para crer no sobrenatural, em nome de Jesus, em nome do Senhor Jesus, em nome de Jesus. Nós vamos orar pelos líderes de célula. Se você que é líder de célula, fica aí, feche os seus olhos. Há algo de Deus para você. Não vem de homem nenhum, vem do Senhor. Nós só queremos concordar junto com você, mas é necessário você decidir. Eu quero esse mover, eu quero a multiplicação, eu quero o crescimento, eu quero a unção fresca sobre mim, em nome de Jesus. Aleluia. Estenda suas mãos para cá. Libere a vida, a unção sobre a vida dos líderes. Pai, em nome do Senhor Jesus, que a sua unção, ó Deus, seja multiplicada, Senhor, sobre a vida de cada líder. Pai, em nome do Senhor Jesus, nós declaramos, ó Deus, declaramos a vida, a unção, o fluir do Teu Espírito Santo nesses dias. Oh Pai, declaramos e nos apropriamos, ó Deus, que essa igreja vai ficar pequena perto do fluir do Teu Espírito Santo. Pai, em nome de Jesus, ó Deus, haja o fluir, haja a manifestação da Tua graça, do Teu favor, do Teu poder. Pai, declaramos, ó Deus, que as nossas células, ó Deus, estão com as portas abertas para fluir no Teu Espírito Santo, para fluir, ó Deus, na Tua vida. Pai, em nome do Senhor Jesus, ó Deus, liberamos o favor do Senhor, Pai. Em nome do Senhor Jesus, haja favor do Senhor, Pai. Em nome do Senhor Jesus, Senhor, que as nossas células sejam inundadas pela Tua vida. Pai, em nome do Senhor Jesus, ó Deus, que as células sejam cheias da Tua vida, da unção, do liberar do Teu Espírito Santo, Pai. Em nome do Senhor Jesus, eu declaro, oh Deus, as vidas sendo atraídas, Pai, pela Tua unção e a Tua vida, oh, multiplicada sobre cada célula, Pai. Em nome do Senhor Jesus, em nome do Senhor Jesus. Rica laralabasturia laralabaxei, calaralabas. Rica laralabasturia laralabaxei.
É um tempo novo, queridos. Acredite, é um tempo novo na vida da igreja. Abra o seu coração, porque coisas maiores iremos experimentar nesses dias, Pai, em nome do Senhor Jesus, em nome do Senhor Jesus. Pai, no nome de Jesus, nós declaramos como igreja do Senhor, Senhor, que existe um rio que brota do trono de Deus, e esse rio está neste lugar, e esse rio começa a encher lá dos tornozelos, ou dos artelhos, e ele vai subindo, e ele vai subindo, e ele vai subindo. Comece a receber, comece a receber. Oh, o Espírito Santo sopra neste lugar, sopra, 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 vida, 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 poder, 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 poder. Oh, o Espírito Santo move neste lugar, move com graça, move com poder, move com vida, vida de Deus, vida de Deus. A unção do Senhor que quebra o jugo, que quebra cadeias. Os discipuladores nos ajudam a orar. Se você já receber oração, se você já recebeu oração, os discipuladores nos ajudem. Eu sinto uma palavra de Deus para alguém aqui. Você está com o coração muito desesperado. Abaixa um pouquinho. Um coração desesperado. Uma angústia muito grande tomando o seu coração. O Senhor manda te dizer: eu sou o teu refrigério, eu sou a tua ajuda, fui eu que te chamei, fui eu que te escolhi. Anda para ser cabeça e não cauda. Sou eu que te ergo, sou eu que te levanto. E os meus planos não serão frustrados na sua vida. Receba essa palavra em nome de Jesus. Oh, Jesus maravilhoso, Jesus eu tenho uma outra palavra que o Senhor colocou aqui no meu coração. Alguma pessoa aqui que se sente com as mãos atadas, como se você não pudesse fazer nada diante de uma circunstância, você se sente impotente. O Senhor te diz nessa noite: eu sou a sua potência. Agindo Deus, quem impedirá? O Senhor é aquele que quebra cadeias, rompe barreiras, destrói muralhas, e o Senhor está fazendo isso. E a seu favor. Recebe essa palavra no seu coração. Porque se por um caminho vierem contra ti, por 7 fugirão. Essa é a palavra do Senhor. Levante as suas mãos. Onde você está? Você que está aí sentado, levante as suas mãos. Deus quer derramar um poder sobre a sua vida, porque as suas mãos foram feitas para abençoar, as suas mãos foram feitas para curar, as suas mãos foram feitas para bendizer, para engrandecer o nome daquele que é Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, grande El Shaddai, Todo-Poderoso. Recebe poder de Deus, recebe poder de Deus nessa hora. Recebe,
recebe, toma posse. Há um poder separado para você, há uma porção reservada para a sua vida. Poder de Deus para você abençoar, poder de Deus para você curar, poder de Deus para manifestar o reino através da sua vida, onde quer que você esteja. Não foste vós que escolheste a mim, mas eu vos escolhi para que vades e des fruto, e o vosso fruto permaneça. Eu vejo muito fruto, eu vejo muito poder de Deus manifestando, eu vejo o poder de Deus agindo, lá na sua casa, através da sua vida, lá no seu trabalho, lá onde Deus te colocou. Você é um filho, um amado, uma filha amada, você é um sacerdote do reino. Onde você vai, Jesus vai com você, e quando Ele está lá, alguma coisa boa acontece. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, nós declaramos a unção do Senhor que quebra o jugo. Todo espírito de desespero, de angústia, todo espírito de morte, nós ordenamos agora, saia em nome de Jesus. Saia toda prisão, toda cadeia, todo espírito do medo. Toda tentativa do inimigo te amordaçar, te enrolar, te manietar, está cancelado hoje, na autoridade do nome de Jesus. Você vai correr, você vai dançar, você vai pular, para que o nome de Jesus seja glorificado através de você. Vem, Senhor, manifesta a sua glória neste lugar. Aleluia. Como o pastor Felipe falou, você vai sair daqui abençoado, nutrido, cheio, com um coração aquecido, um coração fervoroso para manifestar o reino onde quer que você esteja. Deus te escolheu para ser príncipe e princesa de Deus. Exerça o seu sacerdócio em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Aleluia, aleluia. Abashuri andere kalabala bala bala basheri andere kalabala bala 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 basheri andere kalabala bala 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 bas shere kandere kalabala bala bas shere kandere kalabala bala bas kalabala bala 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 basheri andere bala 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 bas bala bala bas bashara la bala bala basheri e basuri andere la bala 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 bas. Aleluia. Aleluia. Vamos adorar o Senhor, irmãos? Vamos terminar esse culto adorando? É uma maneira também de você aquecer o seu coração. Você vai sair daqui com o coração aquecido e uma bomba para destruir o inferno. Uma bomba. Porque o seu coração está aquecido, você está cheio de Deus. E aonde você está, você vai manifestar o reino. E você vai declarar: aqui na minha casa as coisas não vão ficar assim. Na minha família não vai ser assim. Lá no meu trabalho o reino vai se manifestar. As portas estarão abertas de contínuo na minha vida. Eu recebo a saúde do Senhor. Eu recebo a graça e o favor abundante do Senhor em todas as áreas da minha vida. Sabe por quê? Diga assim: eu sou filho amado. Eu sou filha amada. É só por isso. Se você crê nessa palavra, vamos declarar, vamos cantar esse último canto, amém? Quão grande é o meu Deus, cantarei quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver. Declare isso! Quão grande é o meu Deus. Mais uma vez, quão grande? Quão grande é o meu Deus, cantarei quão grande é o meu Deus,
todos hão de ver. Aleluia, o nome dele ser exaltado na sua vida. Oh, Jesus maravilhoso. Aleluia, Jesus, obrigada, Jesus, obrigada. O esplendor de um rei. Adore, adore ao Senhor. Em majestade e luz, faz a terra se alegrar, faz a terra se alegrar. É a própria luz, oh Jesus bendito, aleluia. As trevas vão fugir, tremer com sua voz, tremer com sua voz. Quão grande é o meu Deus, cantarei. Quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver. Quão grande é o meu Deus. Sobre todo nome é o seu. Aleluia, louve ao Senhor. Tu és digno do louvor. Para sempre, para sempre. Eu cantarei. Quão grande é o meu Deus, meu Deus. Quão grande. Só a igreja, só a igreja. Cantarei, quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver. Aleluia. Quão grande é o meu Deus. Aleluia. Vamos aplaudir ao Senhor. Aleluia. 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 Olha aí, ó. Aleluia. Quantos foram abençoados nessa noite? Dá um glória a Deus aí. Aleluia. Mas eu queria chamar mais uma vez aqui o pastor Felipe, a pastora Lorena. Nós fomos muito abençoados nessa noite por esse casal. E assim como o pastor Felipe disse, é um grande desafio estar lá na Europa, e eles têm rompido e avançado muito. Mas nós queremos orar também. Quantos foram abençoados? Amém. Aleluia. Estenda suas mãos para cá. Vamos orar e profetizar. Eu queria que você profetizasse sobre a vida deles aí, amém? Pai, em nome do Senhor Jesus, nós somos gratos, ó Deus, pela vida do pastor Felipe, da pastora Lorena, Senhor, e nós queremos declarar, Senhor, que esse ano 2024, eles vão experimentar os melhores dias, Senhor, até então, porque sabemos que coisas maiores estão por vir, Senhor. Oh Deus, nós declaramos, Senhor, que eles são como labaredas de fogo a incendiar com a palavra do Evangelho, Senhor, a Europa. Senhor, declaramos que eles são colunas ali em Lisboa, Senhor. Oh Deus, declaramos, Senhor, que através da vida deles haverá um avivamento naquela cidade, haverá um avivamento naquela nação. Declaramos, ó Deus, que os portugueses se prostrarão diante do Senhor, Pai, em nome do Senhor Jesus, ó Deus. Declaramos, ó Deus, que não somente as vidas, mas as outras igrejas que estão amortecidas serão despertadas nesses dias, Senhor. Oh, serão filiadas à vinha, serão mesmo avivadas, para que haja um grande mover naquela nação, em nome do Senhor Jesus. Quantos dizem amém? Amém. Aleluia, aleluia, aleluia. Glória a Deus, amém, irmãos? Glória a Deus. Deixa eu dar um recado aqui. A semana que vem, dia 24, cai no domingo, véspera de Natal. Então, excepcionalmente, o nosso culto, ele vai acontecer às 10 horas da manhã. Amém? Amém. Quantos estarão aqui? Amém.
Aleluia, não estarei só, glória a Deus. E eu quero dizer que é só o treinamento, porque em breve nós vamos multiplicar o nosso culto, amém? Isso vai ser algo poderoso. Não é simplesmente um culto no dia, na véspera de Natal. É um culto profético daquilo que está por vir, amém? Quantos estarão nesse culto profético? Aleluia, te aguardo no próximo domingo às 10 horas, tem uma semana abençoada em nome do Senhor Jesus. Nós estamos encerrados para a glória de Deus, aleluia.